Olá, tudo bem? Então, nós vamos hoje falar sobre artigo e numeral. São dois conteúdos bem simples. A gente vai relembrar algumas coisinhas e ver só dar um foco maior nos detalhes, mas é uma coisa bem básica. Então, vamos começar pelo artigo. Quando a gente fala em artigo, vocês automaticamente identificam. Artigo, palavra que determina ou indetermina o ser. Então, se eu digo assim, vi menino no corredor. Menino, tá vendo? Ele tá puro. O que eu preciso? Especificar esse menino de alguma forma. A gente tem várias coisas que servem para isso, né? Vários termos gramaticais que podem fazer essa identificação, mas eu quero usar o artigo porque eu preciso determinar ou indeterminar. Então, eu coloco que eu vi uns meninos, ou vi um menino no corredor, menino qualquer. Ou se eu conheço o menino, eu vou dizer que eu vi o menino no corredor, ou eu vi os meninos no corredor. Mesmo que a gente não tenha essa identificação na frase, é essa a ideia que vocês precisam interpretar. Uns meninos, porque eu não sei, eu indefino. Os meninos, porque eu conheço esses meninos, eu sei quem são. Propriedades e uso dos artigos, é aqui que a gente precisa tomar cuidado. Então, artigo definido, né? Só para vocês lembrarem, sei que vocês já sabem isso. Indica que o ser é específico, que eu acabei de falar. O menino chegou. Agora, ele pode ser usado como elemento coesivo, muitas vezes, para evitar a repetição. Em vez de a gente substituir por alguma coisa, a gente coloca só o artigo na referência. Ó. Estudei a matéria de matemática. E a de português. A matéria de português. Antes de nome de pessoa, eu posso colocar o artigo, só que vocês têm que pensar que quando isso acontece é para indicar familiaridade, tá? A gente fala que antes de nomes de pessoa, o artigo ele é opcional. Ele é opcional desde que a gente entenda isso. Encontrei João na festa, porque eu conheço o João mais ou menos. Agora, encontrei o João na festa, é porque eu tenho familiaridade com o João. João é meu amigo, tá bom? Tá bom, João? Agora, quando é que eu não posso usar? Né? Isso aqui eu vejo acontecer muito nos textos. Quando a gente usa o pronome relativo cujo. Escrever, este é o rapaz cujo o livro encontrei. Isso não existe, tá? Esse o aqui, ó, jamais. Este é o rapaz cujo livro encontrei. O que a gente pode acontecer, a gente já viu isso com os pronomes relativos, é botar preposição antes. Pode ser que apareça um a aqui antes, mas aí não é artigo, é preposição. Tá? Quando eu preciso fazer uma frase e o meu substantivo está em sentido genérico, ele especifica o conjunto dos seres em geral, aí eu não posso usar. Então, por exemplo, aqui eu estou falando, a medicina é uma ciência. Não é a medicina, porque eu não estou falando de uma medicina específica. É medicina, ele é um termo genérico. Então, eu tenho que escrever medicina é uma ciência. Tá? E nos provérbios, pela mesma situação. Quando a gente coloca provérbio, por exemplo, aqui o gato no provérbio, não é um gato específico. É gato, qualquer gato. Então, tem que ser gato escaldado, tem medo de água fria. Tá bom? Isso é importante para vocês perceberem depois o emprego até da crase. Artigo indefinido. O artigo indefinido, claro, aquilo que não é específico, já falei lá no início da apresentação. Então, encontrei um livro no chão, é porque eu encontrei um livro qualquer. Cuidado com a ideia que a gente tem de numeral, tá? Eu vou falar isso aqui lá no finalzinho, a diferença do uma numeral e uma artigo. Se eu tenho uma especificação, ou melhor, se eu não tenho uma especificação na frase, é porque é qualquer um. Eu sei que é um só porque está no singular. Então, eu sei que é um livro só. Mas não significa que eu esteja contando os livros. Isso aqui vai fazer a diferença para vocês identificarem o numeral. O numeral conta. Eu tenho que, na minha frase, contar os seres. Aqui eu não estou contando nada. Eu posso usar também, além da coisa do não ser específico, para indicar a quantidade aproximada. Ele tem uns 30 livros. Eu não sei se são realmente 30. Então, uns 30, né, fica uma ideia de mais ou menos. Pode introduzir um personagem na história.
Se a gente vai começar uma história, se a gente colocou aquele personagem pela primeira vez, eu entro com o artigo indefinido. Depois, nas retomadas, aí eu já vou usar o definido, porque agora eu já botei o personagem no texto, tá? Então, era uma vez um rapaz. Eu não sei que rapaz é esse, não está no meu texto ainda, então vai ter que ser um rapaz, tá bom? Isso aí é uma espécie de elemento coesivo. Importante. Os artigos, eles podem vir contraídos ou combinados com a preposição. A gente tem lá o exemplo da crase, né? A gente precisa botar o acento grave porque a gente tem o A mais A, mas a gente tem outras formas que são mais fáceis de a gente perceber que houve essa contração ou combinação. Então, quando eu digo que eu vou ao mercado, eu vou a, peguei a preposição a e juntei do o artigo do mercado, tá? Isso aqui é uma combinação. Traga-me o livro do meu irmão. Por que do? Eu peguei a preposição de, juntei com o artigo o do o meu irmão. Então, eu tenho aqui uma contração. Isso acontece com todos os artigos, tá? A gente pode fazer isso em algumas situações. Beleza? Agora vamos para os numerais. Por que a gente identifica o numeral na língua portuguesa, já que tratam-se de números? Porque a gente precisa ler esses numerais. E é a leitura dos numerais que a gente precisa observar. Então, vamos lá para a classificação pelo que eles indicam. Cardinal vai indicar a contagem para a gente. 1, 2, 3. Ordinal vai indicar a ordem do ser. Lembrando que tudo aqui está relacionado a um substantivo, a um nome. Tá? É esse ser que está sendo relacionado a um número específico, a uma contagem no texto. Então, o ordinal vai ordenar esse ser. Ele foi o segundo colocado, o primeiro, segundo, terceiro. Fracionário vai indicar as partes de uma quantidade de seres específica. Precisamos da quinta parte. Então, fracionei, vou precisar do numeral fracionário. E o multiplicativo vai fazer o contrário. Enquanto o fracionário vai fracionar, o multiplicativo vai multiplicar os nossos elementos. Então, trabalharemos o triplo, 3 vezes, né? A gente vem da 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí a gente vai ter um numeral específico para isso. Vocês têm aí nas gramáticas, na apostila, uma tabela com esses numerais que eu aconselho que vocês deem uma olhadinha. Nas referências, o cardinal 1, por exemplo, aí vai lá para o ordinal, né, primeiro, fracionário, multiplicativo, vocês têm uma relação de números possíveis, tá? E aí, para fechar essa classificação, a gente ainda tem os numerais que são numerais coletivos. Da mesma forma que a gente tem os substantivos coletivos, né, enxame, alcateia, que são grupos específicos de um determinado ser, a gente vai ter um numeral coletivo que vai fazer a mesma coisa. Alguns numerais coletivos indicam só a quantidade de números, mas alguns indicam a quantidade de números de seres específicos. Então, por exemplo, século, eu só posso usar século numa referência a 100 anos. Tá? Não é toda vez que for contar 100 de alguma coisa, eu vou usar século, isso não existe. Tá? Então, eu tenho aqui um numeral específico para um determinado ser. A mesma coisa com resma. Só posso usar resma se a minha referência é para 500 folhas de papel. Né? Então, eu não posso nem, quando eu uso esses numerais, identificá-los, porque a identificação está no próprio numeral. Então, fala assim, ele viveu 1 século de anos. Pleonasmo. Me dá uma resma de papel. Pleonasmo. Tá? É só resma e é só século. Já com dúzia, tá vendo? Dúzia eu sei que são 12. Agora, 12 o quê? Aqui eu tenho que especificar, né? Então, uma dúzia de lápis, uma dúzia de ovos, uma dúzia de qualquer coisa. Aqui eu posso especificar, tá? Só essa observaçãozinha. Emprego desses numerais. Como é que eu vou ler esses numerais numa frase? Aqui tem algumas coisas que vocês fazem intuitivamente, eu nem botei. A questão de botar vírgula para separar os numerais quando a gente vai botar por extenso, né, de colocar o E, como é que eu leio? 1339 e assim vai. Isso vocês sabem. Né? Eu coloquei mais algumas coisas para chamar um pouquinho de atenção. Então, por exemplo, emprego de algarismos no início de frase. Isso aqui vale para redação.
Se eu vou começar uma frase e eu vou começar pelo número, não coloquem o número. Escrevam por extenso, tá? Então, eu vou começar meu texto assim. 2.000 pessoas estavam à frente, sei lá o quê. Não posso botar o número. 2.000 pessoas, tá bom? Leitura de leis, de decretos, de artigos ou qualquer outro tipo de texto oficial. Eu vou usar o numeral ordinal. A mesma coisa vale para a leitura quando a gente tiver um numeral romano escrito, tá? Eu vou ler, preciso escrever sempre como ordinal até o 9º. A partir do 10, aí eu vou como cardinal, é 10 mesmo. Então, ó, lei 7ª, lei 1ª, lei 9ª, lei 8ª, lei 10, decreto 10, 11, 12, tá? Isso só vai ficar diferente se o numeral vier antes. Se o numeral vier antes, aí a gente vai ler como ordinal sempre. Então, vai ficar 10º decreto, 20º decreto, mas só se vier antes. Se vier depois, a gente segue essa regrinha aqui. A mesma coisa para cá. Quando se usam algarismos romanos para indicar séculos, papas, reis, partes de obras, aí a gente vai usar o ordinal até o 10º. É igual aqui, só que muda, sobe um número, tá? Aqui eu vou usar até o 9º, aqui eu vou usar até o 10º. Do 11 em diante eu uso como cardinal. A mesma coisa, se vier antes, se o número começa na frente, aí eu leio sempre o ordinal. Então, século 10º, 10º século. Século 11, se eu fosse botar antes, 11º século, tá bom? Tranquilo isso aí. Aí aqui o que eu já comecei a explicar para vocês. Artigo ou numeral? Numeral, quando houver contagem, eu tenho que contar na minha frase. Isso precisa ficar explícito para vocês através de um outro número ou de um termo que faça isso por vocês na frase. Ele trouxe um lápis. Se eu só tivesse isso aqui, numeral, não, seria artigo. Agora ele trouxe um lápis e 2 borrachas. Quando eu coloco 2 borrachas, eu mostro para o outro que eu estou contando os lápis também. Aí aqui é numeral. Ele só trouxe uma caneta. Eu não tenho outro numeral, mas eu tenho a palavra só, que me dá a ideia de que eu contei. Só tem uma, tá? Então, aqui numeral. Quando eu não tiver nada disso, artigo. Encontrei um lápis. Eu sei que é um só, porque está no singular. Se eu colocasse aqui, encontrei o lápis. Um só, porque é singular. Mas eu não estou contando. Então, como não há essa contagem, é artigo. Tá bom? Resolvendo as questõezinhas. De novo, eu tirei as questões lá da apostila de vocês vão achar por lá, tá? Essas questões. Então, determine o caso em que o artigo tem valor qualificativo. Bom, o que vai acontecer? A linguagem coloquial, a gente viu isso com outras partes da gramática, nos abre possibilidades. Uma delas é agregar valor. A gente pode usar isso na flexão de grau, por exemplo. Quando eu falo que... Ai, que menininho chato. Menininho, não é porque é um menino pequeno. É menininho para reforçar a ideia da chatice dele, né? É um tom pejorativo. A mesma coisa quando você fala assim, ai, que amorzinho. Pode ser irônico, dependendo de quem, pode ser afetivo. Isso é agregar valor. A mesma coisa pode acontecer com o artigo. Ele pode atuar como qualificação. A gente intensifica uma característica que não está visível na frase. A gente precisa subentender. É o que acontece aqui, ó. Procure-o. Ele é o médico. Ninguém o supera. Quando eu digo que ele é o médico, esse o tem valor qualificativo. É claro que ele especifica, né? É um artigo definido, ele está ali para definir o adjetivo, o substantivo, desculpa, só que ele traz um valor agregado. Não é qualquer médico, ele é o médico, tá? Questãozinha 2. Essa atitude, de certo modo religiosa, de um homem engajado no trabalho. Pedro comprou um jornal. Maria mora no apartamento 1. Quantos namorados você tem? 1. Então, por aqui, o que a gente vai ter? Vamos analisar com calma. Essa atitude, de certo modo religiosa, de um homem engajado no trabalho.
Um homem engajado no trabalho. Eu tenho aqui alguma coisa que me traga a ideia de que eu estou contando os homens? Ou é um homem indefinido? Tá vendo? Eu não estou contando nada. Então, artigo. Pedro comprou um jornal. Também não estou contando nada, é um jornal qualquer. Maria mora no apartamento 1. Ó, apartamento 1 é o número do apartamento. Quantos namorados? Aqui você está contando. 1. Então, eu tenho letra 1 e 2, artigo, 3 e 4, numeral. Para fechar, leia a seguinte charge. Encomenda. Aí o primeiro, ó, uma senhora com um pintor, e aí ela pede para ele, ó, quero um camponês, um nu e uma natureza morta. Então é tudo que ela quer no quadro dela. Um camponês qualquer, um nu, pode ser do camponês, pode ser outra pessoa, e uma natureza morta. Aí aqui no segundo, ó, 2 bandidos, o terceiro bandido está aqui, a situação toda, vamos lá. Eu quero o camponês, o nu e a natureza morta. Vejam que aqui mudou completamente o valor do que a gente tinha aqui. E aí a pergunta é, observando as falas da charge, é correto afirmar que a mudança de significado dos objetos, do camponês, da natureza, se dá pela eu até tinha dado a resposta, né? O camponês, o nu e a natureza morta, está falando de um ser específico, é algo que ele quer, um determinado elemento. Aqui a moça pede qualquer um pintado na tela do pintor. Então, a gente tem a substituição dos artigos indefinidos pelos definidos, que é o que mudou completamente a ideia, né? A crítica se faz aqui usando o artigo. É muito legal isso aqui. A gramática utilizada para recurso estilístico. Tá? Isso é muito interessante vocês perceberem. É para isso que a gente estuda gramática, para poder fazer um negócio desse. Perguntas, qualquer dúvida, estamos aí. Beijos e até a próxima.